Questão de método, parte 3, o método progressivo-regressivo. Disse que aceitávamos sem reservas as teses expostas por Engels na sua carta a Marx. Os homens fazem eles próprios sua história, mas o meio dado que os condiciona. Todavia, esse texto não é dos mais claros e permanece susceptível de numerosas interpretações. Como se deve entender com efeito que o homem faz a história, se por outro lado é a história que o faz? O marxismo idealista parece ter escolhido a interpretação mais fácil. Inteiramente determinado pelas circunstâncias anteriores, isto é, em última análise, pelas condições econômicas, o homem é um produto passivo, uma soma de reflexos condicionados. Mas este objeto inerte, ao inserir-se no mundo social, em meio a outras inércias igualmente condicionadas, contribui, pela natureza que recebeu, para precipitar ou para frear o curso do mundo. Ele muda a sociedade como uma bomba que, sem deixar de obedecer ao princípio de inércia, pode destruir um edifício. Nesse caso, a diferença entre o agente humano e a máquina seria nula. Marx escreve com efeito: a invenção de um novo instrumento de guerra, arma de fogo, devia necessariamente modificar toda a organização interior do exército, as relações no interior das quais os indivíduos formam um exército e fazem deste um todo organizado. Enfim, igualmente, as relações entre exércitos diferentes. Para dizer tudo, a superioridade parece estar aqui do lado da arma ou do instrumento. Sua simples aparição perturba tudo. Esta concepção pode ser resumida por essas declarações do Correio Europeu de São Petersburgo. Marx considera a evolução social um processo natural regido por leis que não dependem da vontade, da consciência nem da intenção dos homens, mas que, ao contrário, as determinam. Marx cita no segundo prefácio o Capital. Assume-as ele como verdadeiras? É difícil dizê-lo. Ele felicita o crítico por ter descrito brilhantemente seu método, e observa-lhe que se trata de fato do método dialético, mas não se estende sobre o pormenor das observações, e termina notando que o burguês prático toma claramente a consciência das contradições da sociedade capitalista, o que parece a contrapartida de sua afirmação de 1860. O movimento operário representa a participação consciente no processo histórico que subverte a sociedade. Ora, notar-se-á que as observações do Correio Europeu não só contradizem a passagem acima citada de Revogt, mas também esse texto bastante conhecido, a terceira tese de Feuerbach, a doutrina materialista segundo a qual os homens são produto das circunstâncias e da educação, não leva em consideração o fato de que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o educador deve ser ele próprio educado. Ou é uma simples tautologia e devemos simplesmente compreender que o próprio educador é um produto das circunstâncias e da educação, o que tornaria a frase inútil e absurda. Ou então é a afirmação decisiva da irredutibilidade da praxis humana. O educador deve ser educado. Isso significa que a educação deve ser uma empresa. Se se quiser dar toda a sua complexidade ao pensamento marxista, seria preciso dizer que o homem, em período de exploração, é ao mesmo tempo o produto de seu próprio produto e um agente histórico que não pode, em caso algum, passar por um produto. Tal contradição não é cristalizada, é preciso aprendê-la no movimento mesmo da praxis. Então, ela esclarecerá a frase de Engels: os homens fazem a sua história sobre a base de condições reais anteriores, entre as quais devem se contar os caracteres adquiridos, as deformações impostas pelo modo de trabalho e de vida, alienação e etc. Mas são eles que a fazem, e não as condições anteriores. Caso contrário, eles seriam os simples veículos de forças inumanas que regeriam, através deles, um mundo social. Certamente, estas condições existem e são elas, apenas elas, que podem fornecer uma direção e uma realidade material às mudanças que se preparam, mas o movimento da praxis humana supera-as, conservando-as. E certamente, os homens não medem o alcance real do que fazem, ou pelo menos este alcance deve escapar-lhes, enquanto o proletariado, sujeito da história, não tiver, no mesmo movimento, realizado sua unidade e tomado consciência de seu papel histórico. Mas se a história me escapa, isso não decorre do fato de que não a faço, decorre do fato de que o outro também a faz. Engels, de quem temos a esse respeito muitas declarações pouco compatíveis entre si, na Guerra dos Camponeses, em todo caso, mostrou o sentido que dava a essa contradição. Após ter insistido sobre a coragem, a paixão dos camponeses alemães, sobre a justeza de suas reivindicações, sobre a inteligência e habilidade da elite revolucionária, conclui: na Guerra dos Camponeses, só os príncipes podiam ganhar alguma coisa, portanto, foi este seu resultado.
Eles ganharam não somente de maneira relativa, porque os seus concorrentes, clero, nobreza, cidade, se acharam enfraquecidos, mas também de outra maneira absoluta, porque eles carregaram os despojos opimos das outras ordens. O que, pois, roubou a praxis dos revoltados? Simplesmente a sua separação, que tinha como origem uma condição histórica determinada, a fragmentação da Alemanha. A existência de numerosos movimentos provincianos que não chegavam a unificar-se, e em cada um, outro em relação a outros, agia de maneira diversa, basta para esvaziar cada grupo do sentido real de sua empresa. Isso não quer dizer que a empresa como ação real do homem sobre a história não existe, mas somente que o resultado atingido, mesmo em conformidade com o objetivo que se propunha, é radicalmente diferente daquilo que parece na escala local, quando recolocamos no movimento totalizador. Finalmente, a fragmentação do país fez malograr a guerra, e a guerra não teve como resultado senão agravar e consolidar essa fragmentação. Assim o homem faz a história. Isso quer dizer que ele se objetiva nela e nela se aliena. Nesse sentido, a história, que é a obra própria de toda atividade de todos os homens, aparece-lhes como uma força estranha na medida exata em que eles não reconhecem o sentido de sua empresa, mesmo localmente eficaz, no resultado total e objetivo. Fazendo a paz separadamente, os camponeses de certa província ganharam no que se refere a eles, mas enfraqueceram sua classe, e sua derrota se voltará contra eles, quando os proprietários fundiários, seguros de sua força, negarem seus compromissos. O marxismo do século XIX é uma tentativa gigantesca não somente de fazer a história, mas de apoderar-se dela, prática e teoricamente, unificando o movimento operário e iluminando a ação do proletariado pelo conhecimento do processo capitalista e da realidade objetiva dos trabalhadores, no termo deste esforço, pela unificação dos explorados e pela redução progressiva do número das classes em luta, a história deve ter, enfim, um sentido para o homem. Tomando consciência de si mesmo, o proletariado torna-se sujeito da história, isto é, deve reconhecer-se nela. Mesmo no combate cotidiano, a classe operária deve obter resultados de conformidade com o objetivo visado, e cujas consequências, pelo menos, não se voltarão contra ela. Não chegamos até aí a proletariados, simplesmente porque há grupos de produção nacionais que se desenvolveram diferentemente. Não reconhecer a solidariedade desses proletariados seria tão absurdo quanto subestimar sua separação. É verdade que as divisões brutais e suas consequências teóricas, apodrecimento da ideologia burguesa, interrupção provisória do marxismo, obrigam a nossa época a se fazer sem se conhecer, mas, de outro lado, ainda que soframos mais do que nunca suas pressões, não é verdade que a história nos pareça totalmente como uma força estranha. Ela se faz cada dia por nossas mãos, diferente do que acreditamos fazê-la e, por um imprevisto movimento de retorno, nos faz diversos daquilo que acreditamos ser ou tornar-nos. E, entretanto, ela é menos opaca do que foi. O proletariado descobriu e revelou seu segredo. O movimento do capital é consciente de si mesmo, ao mesmo tempo pelo conhecimento que os capitalistas dele tomam e pelo estudo que dele fazem os teóricos do movimento operário. Para cada um, a multiplicidade dos grupos, suas contradições e suas separações aparecem situadas no interior de unificações mais profundas. A guerra civil, a guerra colonial e a guerra estrangeira manifestam-se a todos sob a cobertura ordinária das mitologias como formas diferentes e complementares de uma mesma luta de classes. É verdade que a maioria dos países socialistas não se conhece a si mesma, e, entretanto, a desestalização, como mostra o exemplo polonês, é também um progresso em direção da tomada de consciência. Assim, a pluralidade dos sentidos da história pode ser descoberta e ser posta para si apenas sobre o fundo de uma totalização futura, em função desta e em contradição com ela. Nosso ofício teórico e prático é o de tornar essa totalização cada dia mais próxima. Tudo está ainda obscuro e, entretanto, tudo está em plena luz. Temos, para nos ater ao aspecto teórico, os instrumentos. Podemos estabelecer o método. Nossa tarefa histórica no seio deste mundo polivalente é a de aproximar o momento em que a história só terá um único sentido e em que ela tenderá a se dissolver nos homens concretos que a farão em comum. O projeto, assim, a alienação pode modificar os resultados da ação, mas não sua realidade profunda. Recusamos confundir o homem alienado com uma coisa, e a alienação com as leis físicas que regem os condicionamentos de exterioridade. Afirmamos a especificidade do ato humano, que atravessa o meio social, conservando-lhe as determinações, e que transforma o mundo sobre a base de condições dadas. Para nós, o homem caracteriza-se, antes de tudo, pela superação de uma situação, pelo que ele chega a fazer daquilo que se fez dele, mesmo que ele não se reconheça jamais em sua objetivação. Essa superação encontramos-la na raiz do humano, e de início na carência. É o que liga, por exemplo, a raridade das mulheres marquesinas
como fato estrutural do grupo a poliandria como instituição matrimonial, pois esta raridade não é uma simples falta sob sua forma mais nua, ela exprime uma situação na sociedade e contém já um esforço para superá-la. A conduta mais rudimentar deve ser determinada ao mesmo tempo em relação aos fatores reais e presentes que a condicionam, e em relação a certo objeto a vir que ela tenta fazer nascer. É o que denominamos o projeto. Com isso, definimos uma dupla relação simultânea. Em relação ao dado, a praxis é negatividade, mas trata-se sempre da negação de uma negação. Em relação ao objeto visado, ela é positividade, mas essa positividade desemboca sobre o não existente, sobre o que ainda não foi. Simultaneamente, fuga e salto para a frente, recusa e realização. O projeto retém e revela a realidade superada, recusada pelo movimento mesmo que a supera. Assim, o conhecimento é um momento da praxis, mesmo da mais rudimentar, mas este conhecimento nada tem de um saber absoluto, definido pela negação da realidade recusada em nome da realidade a produzir. Ele permanece cativo da ação que ilumina e desaparece com ela. É, pois, perfeitamente exato que o homem é produto de seu produto. As estruturas de uma sociedade que se criou pelo trabalho humano definem para cada um uma situação objetiva de partida. A verdade de um homem é a natureza de seu trabalho e é seu salário, mas ela o define na própria medida em que ele a supera constantemente pela sua prática, numa democracia popular, fazendo, por exemplo, trabalho clandestino, tornando-se ativista ou resistindo surdamente à derivação das normas, numa sociedade capitalista, filiando-se ao sindicato, votando pela greve, etc. Ora, essa superação só é concebível como uma relação do existente com seus possíveis. Aliás, dizer de um homem o que ele é dizer ao mesmo tempo o que ele pode e reciprocamente as condições materiais de sua existência circunscreve o campo de suas possibilidades. Seu trabalho é duro demais, está por demais cansado para dar prova da atividade sindical ou política. Assim, o campo dos possíveis é o objetivo em direção ao qual o agente supera sua situação objetiva. E este campo, por sua vez, depende estreitamente da realidade social e histórica. Por exemplo, numa sociedade onde tudo se compra, as possibilidades de cultura são praticamente eliminadas para os trabalhadores, quando a alimentação absorve 50% ou mais de seu orçamento. A liberdade dos burgueses, ao contrário, reside na possibilidade de consagrar uma parte sempre crescente de sua renda aos mais variados campos de despesas. Mas, por mais reduzido que seja o campo dos possíveis, sempre existe, e não devemos imaginá-lo como uma zona de indeterminação, mas ao contrário, como uma região fortemente estruturada, que depende da história inteira e que envolve suas próprias contradições. É superando o dado em direção ao campo dos possíveis e realizando uma possibilidade entre todos que o indivíduo se objetiva e contribui para fazer a história. Seu projeto toma então uma realidade que o agente talvez ignore e pelos conflitos que ela manifesta e que engendra, influencia o curso dos acontecimentos. É preciso, pois, conceber a possibilidade como duplamente determinada. De um lado, é no próprio coração da ação singular a presença do futuro como aquilo que falta e aquilo que revela a realidade por sua ausência mesma. De outro lado, é o futuro real e permanente que mantém e transforma incessantemente a coletividade, quando as carências comuns acarretam a criação de novos ofícios. Por exemplo, a multiplicação dos médicos numa sociedade que se industrializa. Tais ofícios, ainda não preenchidos ou vacantes em consequência de aposentadorias, mortes, constitui para alguns um futuro real, concreto e possível. Eles podem fazer sua medicina, a carreira não está lotada, e assim a sua vida se abre até a morte, dadas as mesmas condições, aliás, as profissões de médico militar, de médico de província, de médico colonial, etc., são caracterizadas por algumas vantagens e algumas obrigações que eles depressa conhecerão. Esse futuro, certamente, é apenas parcialmente verdadeiro. Ele supõe o status quo e um mínimo de ordem, exclusão dos acasos, o que contradiz justamente a historicialização constante de nossa sociedade. Mas também não é falso, já que é ele, em outras palavras, os interesses da profissão, da classe, etc., a divisão cada vez mais avançada do trabalho, etc., que manifesta de início as contradições presentes na sociedade. Ele se apresenta, pois, como possibilidade esquemática e sempre aberta e como ação imediata sobre o presente. Inversamente, ele define o indivíduo em sua realidade presente. As condições que devem preencher os estudantes de medicina numa sociedade burguesa são reveladoras ao mesmo tempo da sociedade, da profissão e da situação social daquele que a exercerá. Se é ainda necessário que os pais sejam ricos, se o uso das bolsas de estudo não é difundido, o futuro médico é designado a si mesmo como membro das classes médias. Em contrapartida, ele toma consciência de sua classe pelo futuro que ela lhe torna possível, isto é, através da profissão escolhida. Para aquele que não preenche as condições requeridas, ao contrário, a medicina torna-se a sua falta, sua desumanidade, tanto mais que muitas outras carreiras lhe são simultaneamente barradas. É deste ponto de vista, talvez, que seria preciso abordar o problema da pauperização relativa. Todo homem define-se negativamente pelo conjunto dos possíveis que eles são impossíveis, isto é, por um futuro mais ou menos obturado.
Para as classes desfavorecidas, cada enriquecimento cultural, técnico ou material da sociedade representa uma diminuição, um empobrecimento. O futuro é quase totalmente barrado. Assim, positiva e negativamente, os possíveis sociais são vividos como determinações esquemáticas do futuro individual. E o possível mais individual não é senão a interiorização e o enriquecimento de um possível social. Um funcionário da manutenção tomou um avião no campo vizinho a Londres e, sem ter jamais pilotado, atravessou a Mancha. E um homem de cor? É-lhe proibido fazer parte do pessoal de voo. Essa interdição torna-se para ele um empobrecimento subjetivo, mas o subjetivo supera-se imediatamente na objetividade. Esse futuro recusado reflete-lhe o destino de sua raça e o racismo dos ingleses. A revolta geral dos homens de cor contra os colonos exprime-se nele pela recusa singular dessa proibição. Afirma que um futuro possível aos brancos é possível a todos. Essa posição política, da qual não tem provavelmente uma consciência clara, ele a vive com uma obsessão pessoal. A aviação torna-se sua possibilidade como jutúri clandestino. De fato, ele escolhe uma possibilidade reconhecida pelos colonos aos colonizados, simplesmente porque não se pode riscá-la de início, a da rebelião, do risco, do escândalo, da repressão. Ora, essa escolha nos permite compreender ao mesmo tempo o seu projeto individual e o estágio atual da luta dos colonizados contra os colonos. Os homens de cor superaram o momento da resistência passiva e da dignidade, mas o grupo do qual ele faz parte ainda não tem os meios de superar a revolta individual e o terrorismo. Este jovem rebelde é tanto mais indivíduo e singular quanto mais a luta em seu país pede aos atos individuais. Assim, a singularidade única dessa pessoa é a interiorização de um duplo futuro, o dos brancos e o de seus irmãos, cuja contradição é assumida e superada num projeto que a lança para um futuro fulgurante e breve, seu futuro quebrado imediatamente pela prisão ou pela morte acidental. O que dá ao culturalismo americano e às teorias de Cárdenas aspecto mecanicista e perempto é que as condutas culturais, as atividades de base ou os papéis, etc., jamais são concebidas na verdadeira perspectiva viva que é temporal, mas muito pelo contrário, como determinações passadas que governam os homens à maneira pela qual uma causa governa seus efeitos. Tudo muda se se considera que a sociedade se apresenta para cada um como perspectiva de futuro e que esse futuro penetra no coração de cada um como uma motivação real de suas condutas. Os marxistas são indesculpáveis por se deixarem enganar pelo materialismo mecanicista, pois conhecem a prova gigantescas planificações socialistas. Para o chinês, o futuro é mais verdadeiro que o presente. Enquanto não se houverem estudado as estruturas de futuro numa sociedade determinada, estar-se-á exposto necessariamente a nada compreender do social. Não posso descrever aqui a verdadeira dialética do subjetivo e do objetivo. Seria preciso mostrar a necessidade conjunta de interiorização do exterior e da exteriorização do interior. A praxis, com efeito, é uma passagem do objetivo ao objetivo pela interiorização. O projeto, como superação, subjetiva da objetividade em direção à objetividade, tenso entre condições objetivas do meio e as estruturas objetivas do campo dos possíveis. Representa em si mesmo a unidade em movimento da subjetividade e da objetividade, essas determinações cadeais da atividade. O subjetivo aparece, então, como um movimento necessário do processo objetivo. Para se tornarem condições reais da praxis, as condições materiais que governam as relações humanas devem ser vividas na particularidade das situações particulares. A diminuição do poder aquisitivo não provocaria jamais a ação reivindicativa de se os trabalhadores não a sentissem em sua carne, sob a forma de uma carência ou de um medo fundado em cruéis experiências. A prática da ação sindical pode aumentar a importância e a eficácia das significações objetivas do militante treinado. A taxa dos salários e o índice dos preços podem, por si mesmos, iluminar ou motivar sua ação. Mas toda essa objetividade refere-se, finalmente, a uma realidade vivida. Ele sabe o que sentiu e o que os outros sentirão. Ora, sentir é já superar, em direção à possibilidade de uma transformação objetiva. Na prova do vivido, a subjetividade volta-se contra si mesma e arranca-se ao desespero pela objetivação. Assim, o subjetivo retém em si o objetivo, que ele nega, e que supera em direção a uma objetividade nova. E essa nova objetividade, na sua qualidade de objetivação, exterioriza a interioridade do projeto como subjetividade objetivada, o que quer dizer ao mesmo tempo que o vivido, enquanto tal, encontra seu lugar no resultado e que o sentido projetado da ação aparece na realidade do mundo para assumir sua verdade no processo da totalização. Apenas o projeto, como mediação entre dois momentos da objetividade, pode dar conta da história, isto é, da criatividade humana. É preciso escolher, com efeito, ou se reduz tudo à identidade, o que leva a substituir o materialismo dialético pelo materialismo mecanicista, ou então faz-se da dialética uma lei celeste que se impõe ao universo, uma força metafísica que engendra por si mesma o processo histórico. E recair no idealismo hegeliano, ou ainda, devolve-se ao homem singular seu poder de superação pelo trabalho e pela ação. Somente essa solução permite fundar
no real, o movimento de totalização. A dialética deve ser procurada na relação dos homens com a natureza, com as condições de partida e nas relações dos homens entre si. É aí que ela encontra sua origem como resultante do confrontamento dos projetos. Somente os caracteres do projeto humano permitem compreender que esse resultado seja uma realidade nova e provida de uma significação própria, em lugar de ser muito simplesmente uma média. É impossível desenvolver aqui essas considerações que serão objetos de outra obra, Crítica da Razão Dialética.